Em tese, estamos no ar. Você precisa colocar no formato Gallery View. Aqui está no formato Gallery View. No Facebook, não. Ah, é porque você não estava com o vídeo ligado. Vou tentar colocar a música aqui no celular para ver se funciona. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Sim. Manda para mim o link, por favor. Agora cortou. Vou começar de novo. Essa música é do Sá Rodrigues e Guarabira. E ela começa dizendo que dentro da baleia mora o mestre velho Jonas. Até o fim da vida.
até o fim da vida. Muito bem. Vamos começar? Boa noite, Walter. Boa noite para quem está assistindo o programa. Esse é o primeiro programa antivírus do ano de 2021. Então, queria aproveitar aí para desejar que a gente tenha um ano de muita luta, de muita organização, de muita disposição para enfrentar o que a gente vai ter que enfrentar nesse ano, né? E aí hoje a gente vai estar retomando aqui o nosso programa semanal de análise da conjuntura, né? O antivírus. Vamos começar esse ano de 2021 falando de alguns assuntos que estão ocupando os debates no país hoje, né? E que dizem respeito à tática geral da esquerda na luta contra Bolsonaro. Então, o Walter vai fazer um apanhado geral sobre a conjuntura, depois eu vou fazer alguns comentários, atualizar as novidades sobre a questão da eleição das mesas da Câmara e do Senado. A gente encerrou 2020 falando sobre isso, e vamos iniciar 2021 também falando sobre isso. E no final, a gente vai ter aqui uma contribuição de um convidado que a gente chamou, que é o companheiro José Genuíno, que eu estou vendo que já está aqui na sala, que vai falar um pouco para a gente sobre essa questão da Ford, né, da saída da Ford no Brasil e possíveis ações que podem ser feitas em relação a essa questão. Então, sem mais delongas, já vou passar a palavra para Walter. Walter? Bom, boa tarde, boa noite, Natália, Genuíno e a quem está nos acompanhando aqui pela transmissão ao vivo. Eu, de saída, quero alertar que a minha conexão está com muito problema, então, se tiver muita dificuldade de ouvir, eu peço a Natália que me interrompa e eu tento fazer a conexão de outra maneira. Meu papel aqui é fazer uma introdução, falando um pouco da conjuntura em geral, né? A situação da maioria do povo brasileiro é muito grave e deve se agravar ainda mais nos próximos dias, semanas e meses, por conta da pandemia, do fim do auxílio emergencial, do desemprego e da política econômica. O fechamento das fábricas da Ford no Brasil se soma a esse contexto tétrico. Enquanto isso, e a Natália vai dar mais detalhes a respeito, está em curso, nesse momento, a disputa pela mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado. Na Câmara, o PT apoia Baleia Rossi, MDB, e no Senado, o PT apoia Rodrigo Pacheco, do DEM. E também no Congresso está entrando em debate uma proposta que visa ampliar ainda mais a autonomia das polícias militares frente aos governadores eleitos. Aliás, esse ano de 2021 começou com blindagens para as verbas orçamentárias dos militares e mais sinais de que Bolsonaro vai continuar se dedicando a manter seu apoio entre as Forças Armadas. Os programas do caça e do submarino tiveram suas verbas garantidas e o Ministério da Defesa foi autorizado a seguir com um projeto que eles têm de uma importação de armas duplicou em 2020. As armas já tinham batido o recorde em 2019 e agora em 2020 duplicaram de volume. O número de espingardas, revólveres, pistolas e carabinas importadas chegou a 118 mil. Ao todo, são 177 mil armas que foram importadas durante os 2 anos de governo Bolsonaro. Armas que nós sabemos vão parar em grande parte na mão de pessoas, setores sociais e políticos ligados à extrema-direita. Nesse ambiente, o Bolsonaro já avisou que, se não for aprovado o voto impresso, o que ocorreu nos Estados Unidos pode passar aqui no Brasil de maneira muito pior. Ele se referia, é evidente, à invasão do Congresso dos Estados Unidos por parte de uma turba de trumpistas para tentar impedir a proclamação da vitória do Joe Biden
nas eleições. A sessão do Congresso nos Estados Unidos foi interrompida e depois voltou, mas o episódio e o que aconteceu depois mostra o grau de deterioração da chamada democracia estadunidense. Por outro lado, o referendo Rafael Warnock foi eleito senador pela Geórgia, é um senador negro num estado sulista de tradição racista. Essa eleição foi possível, entre outros motivos, graças ao engajamento acima da média do eleitorado negro. Nos Estados Unidos, é bom lembrar, o voto não é obrigatório e tem inúmeras dificuldades para que os pobres, os negros, os latinos possam se inscrever e possam comparecer para votar. Bom, entre outras conclusões, a eleição da Geórgia confirmou que a polarização política é geral. Você tem os supremacistas invadindo o Capitólio, você tem a população negra comparecendo para votar acima da média, e essa polarização política ali não se encerra na eleição presidencial e na institucionalidade. Tanto é que, enquanto estão sendo aprovados impeachments contra o Trump no Congresso, os supremacistas brancos estão convocando marchas armadas nos 50 estados que compõem aquele país. Agora, se não acontecer nada mais grave, o governo Biden vai iniciar oficialmente, daqui a alguns dias, no dia 20 de janeiro, contando com maioria democrata no Senado e na Câmara dos Representantes, mas enfrentando uma situação muito difícil, inclusive por conta da pandemia. Nos Estados Unidos tem morrido 4.000 pessoas ou mais por dia. No Brasil, a gente já tem mais de 200.000 brasileiros e brasileiras mortos. Parte desses poderia ter tido sua vida preservada se o governo do cavernícola e seus aliados nos estados, nos municípios, no empresariado, tivessem agido de forma diferente. Mas, muito longe disso, o ministro da Saúde, a gente poderia colocar ministro da Saúde entre aspas, informou que no dia D, na hora H, a vacinação vai começar em todo o Brasil, né? Mas o fato é que o país ainda não dispõe nem mesmo das seringas e das vacinas. Numa situação desse tipo, natural, o esperado, seria que o Congresso interrompesse seu recesso e tomasse medidas a respeito, assim como discutisse a extensão das medidas emergenciais, sem as quais a situação de dezenas de milhões de compatriotas nossos vai se tornar desesperadora. É importante lembrar que o auxílio emergencial beneficiou, direto ou indiretamente, cerca de 40% dos domicílios do país. A sua extinção, no momento de alta da inflação e de desemprego que atinge cerca de 38 milhões de brasileiros e brasileiras, significa fome certa para muita gente. Agora, tanto no caso da vacina quanto no caso do auxílio emergencial, não vamos cair no erro que já foi cometido antes. Se não houver oposição politizada, esse mesmo governo que está causando essa desgraceira pode amanhã capitalizar medidas atrasadas e parciais. Seja como for, confirmando que desgraça pouca é bobagem, os ultraliberais seguem pressionando pela adoção de sua pauta, que inclui mudar a estrutura de setores importantes, como a lei do gás, a lei do saneamento, além de novas iniciativas de abertura dos mercados. Essa fúria neoliberal não impediu, entretanto, que o ano de 2020 fosse o segundo pior da história em termos de saída de capitais do Brasil, sendo o terceiro ano seguido em que essa conta é negativa. Tem uma nova redução nas taxas de crescimento da indústria, assim como tem dados que eu já citei, alarmantes sobre o desemprego e dados também alarmantes sobre a queda nos investimentos. De positivo, entre aspas, entre muitas aspas, apenas o seguinte: como tem uma grande liquidez internacional, os custos da dívida estão muito baixos e os papéis brasileiros, como todo mundo sabe, pagam valores atraentes para os investidores, mesmo que a taxa total venha declinando, continua sendo um bom negócio. Para vocês terem uma ideia, no mundo inteiro se negociam 65 trilhões de dólares nesses mercados, e um quarto dessas operações está ocorrendo com taxas de juros reais negativos. Os títulos brasileiros oferecem taxas positivas. Num desses mercados, aqueles investidores que querem retorno de curto prazo vêm para cá, intensificam as negociações, etc. Então, vem caindo, mas continua sendo lucrativo. E tem também o fato de que o real está depreciado,
o que faz com que os mesmos volumes de dívida em dólar gerem um volume superior de reais, atraindo empresas que têm receitas dolarizadas, têm operações aqui que minimizam riscos cambiais. Então, está havendo toda uma negociata com o país no meio dessa desgraceira toda. E aqui um parêntese, essa sanha de curto prazo é que está por trás de algumas medidas que vêm sendo adotadas, entre as quais aquela medida que foi levada para o Senado, pelo senador Rogério Carvalho, que só contribui para facilitar a vida dessa gente que, na batalha de curto prazo, continua ganhando dinheiro num país que está indo ladeira abaixo. Por tudo isso, e por mais outras coisas, está claro para nós que 2021 se inicia de forma muito turbulenta e que é necessária muita nitidez programática, organização consistente e combatividade para enfrentar a situação que nós temos diante de nós. Nesse ambiente, tem algumas questões que a gente vai buscar tratar aqui no Antivírus ao longo desses próximos meses. Nós vamos acompanhar bastante a situação dos Estados Unidos, a crise política lá vai prosseguir, e nós somos daqueles que não têm nenhuma ilusão com o governo Biden. Nós vamos acompanhar muito a situação na América Latina, está aí na boca a eleição no Equador e o processo constituinte no Chile. O pau está comendo na América Latina e seria muito importante que o Brasil desse sua contribuição, que o povo brasileiro se levantasse contra o governo cavernícola. Nós vamos acompanhar muito a situação social, que, como a gente falou, vai se agravar e vai ter implicações políticas esse agravamento da situação social, sabendo que o país pode ir para a esquerda ou ir para a direita. Nada garante que o agravamento da situação social por si só vai levar o país para a esquerda. Mas a gente vai dar muita atenção para esse tema, com olho no auxílio, na proteção social, o tema do emprego e do desemprego, o tema dos salários, das políticas de geração de renda, o tema da política econômica, o impacto da situação internacional e das decisões de empresas transnacionais, como é o caso da Ford, que a gente vai querer bastante ouvir aí o companheiro Genuíno sobre essa questão e outras também que ele quiser falar. Nós vamos buscar aí no Antivírus lidar com o agravamento da pandemia e todas as suas implicações, Governos, ao invés de ampliar, reduziram as medidas de isolamento social, no momento em que a curva de contaminações e óbitos voltou a crescer. A vacinação, já foi dito, está atrasada, caotizada, misturada com uma batalha política de desfecho incerto. E o que pode estar vindo por aí, pessoal, é um cenário dantesco, como já está acontecendo em Manaus, tá certo? Como todo mundo deve estar acompanhando. Nós vamos acompanhar também aqui, debater bastante no Antivírus, o governo Bolsonaro e a postura dos diferentes setores da direita, e aí se inclui nesse debate acompanhar o que está acontecendo nas Forças Armadas e nas polícias militares, e vamos discutir muitos cenários futuros. A gente acha imprescindível fazer toda a força do mundo para tirar o Bolsonaro antes de 2022. Fora Bolsonaro, impeachment, estão na ordem do dia. É muito importante para nós aqui também na discussão do antivírus, a tática da esquerda e do PT em particular frente a essa situação. Nós queremos converter 2021 no ano de combate, colocando na ordem do dia questões como vacina já, auxílio emergencial já, emprego já, fora Bolsonaro, direitos plenos para o nosso companheiro Lula. Nós achamos fundamental debater a tática adotada pelo partido e pelas bancadas do partido e da esquerda no Senado e na Câmara. Temos que retomar o debate sobre alianças e frentes, não só no terreno das instituições, mas também no terreno popular. Boa parte do que está acontecendo na Câmara e no Senado projeta uma aliança que a gente é contra, em que a esquerda se subordina à direita. Nós vamos colocar sobre a mesa a avaliação dos governos petistas, que estão começando agora, e os governos estaduais, que estão agora no último biênio do seu mandato. E vamos dar muita atenção para toda a discussão que exista sobre o tema da mobilização. Nós sabemos que tem menos mobilização do que deveria e não é por causa da pandemia. A pandemia contribui para isso, mas tem outros fatores, inclusive a própria postura recuada de muitos setores da esquerda que não contribuem. E a gente precisa mudar essa postura, porque senão vai se naturalizando no povo brasileiro, tá certo? Esse ambiente de morte, de violência, como se as pessoas estivessem anestesiadas frente a tanta notícia ruim. É fundamental para nós que o partido tenha uma tática adequada a esse cenário, tá certo? De agravamento da crise social. Se tudo ocorrer como está demonstrando que vai ocorrer, o país vai entrar numa situação terrível, mais terrível do que já está,
e é a hora em que a esquerda tem que mostrar a sua diferença, tá certo? Tem que mostrar a sua diferença. Haverá reação, mas para que haja reação do jeito certo e o mais rápido possível, a esquerda social e política, com destaque para o PT, tem que mostrar que veio. E eu paro por aqui a descrição do pandemônio e passo a palavra para que a Natália nos descreva o que está acontecendo no Congresso Nacional. Obrigada, Walter. Pois é, gente, boa noite mais uma vez para quem está assistindo a gente. Boa noite, Walter. Boa noite, Genuíno. O fato é que, enquanto o país está vivendo esse pandemônio aí que Walter acabou de descrever para a gente, o nosso combativo Congresso Nacional segue no mais pleno recesso, né? Ou seja, a gente não tem ainda lei orçamentária para 2021 aprovada, não há mais auxílio emergencial, o auxílio emergencial apertou um botão e acabou de um mês para o outro. Não tem vacina sendo aplicada na população, né? O desemprego, a desassistência seguem uma crescente brutal e o assunto reinante no parlamento brasileiro, que está de recesso, é o quê? É impeachment? É como gerar e preservar empregos? É a questão da aprovação das vacinas pela Anvisa, né? Infelizmente, não é nada disso, né? Não é nada que diga respeito às grandes questões que influenciam na vida do povo brasileiro, né? O assunto reinante é a eleição para os cargos da mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado, né? Como a gente sabe, a cada 2 anos, essas eleições acontecem e movimentam intensamente o mês de janeiro de uma parte significativa dos deputados, dos senadores, né, que fazem aí importantes viagens pelo país, onde certamente os mais nobres assuntos são tratados. Então, a gente está hoje com o Congresso nessa situação, né? No que diz respeito à eleição da mesa diretora da Câmara, até agora a gente tem 3 candidaturas postas, se não me engano, são 3, né? A candidatura de Baleia Rossi, do MDB, a candidatura de Arthur Lira, do PP, e corre por fora uma candidatura que deve ser pequena, que é a do Fábio Ramalho, do MDB, né? Mas a candidatura oficial do MDB é a de Baleia Rossi. Ou seja, na disputa mesmo estão 2, Baleia e Lira, né? De um lado, o candidato de Maia e Temer, Baleia Rossi. E, lamentavelmente, esse cidadão foi alçado a candidato do PT à presidência da Câmara dos Deputados. De outro lado, Arthur Lira, que é o candidato oficial do Centrão ao qual o Bolsonaro se aliou profundamente desde o ano passado, portanto, Lira é o candidato de Bolsonaro. E a gente pode se perguntar se tem diferenças que são consistentes, né, entre as posições de mérito que ambos defendem. Eu, sinceramente, acho que não tem diferenças consistentes. Inclusive, a gente sabe que Baleia Rossi foi até mais governista do que Lira, nas votações realizadas no primeiro biênio dessa legislatura. Mas também sabemos que Bolsonaro quer influenciar mais na pauta do Congresso, né? Acontece que o principal nessa situação toda não é nada disso, né? Não é as posições de mérito deles, sobre as votações em si, mas é que esse bloco, MDB, PSDB, DEM, esse bloco do candidato Baleia Rossi, foi o bloco de partidos que operou, né, o golpe contra Dilma, ou seja, no que diz respeito à pavimentação do caminho para Bolsonaro e à aplicação do programa ultraliberal, esses 2 candidatos que disputam a presidência da Câmara estão comprometidos, né, com esse mesmo programa e tem esse mesmo histórico golpista, né? A gente não tem notícia de autocrítica por parte de nenhum dos 2. E aí,
o que está acontecendo é que 5 anos depois, lembremos que 2021 completa 5 anos do golpe contra Dilma, a gente está aqui chamando, uma parte do PT está chamando o bloco que deu o golpe de bloco democrático. Né? Obviamente, nem todo mundo na bancada concordou com essa posição. A votação que definiu o apoio à Baleia Rossi aconteceu logo no início de janeiro e foi bem apertada, foi 27-23, com uma abstenção e uma ausência da reunião, ou seja, 23 deputados foram formalmente, oficialmente, contra o apoio à Baleia Rossi. É claro que dentro desses 23 tinha de tudo, mas especialmente tinham duas posições. Quem defendia candidatura própria por convicção de que essa é a melhor tática na eleição da mesa da Câmara, e quem defendia que, na verdade, era melhor deixar em aberto a possibilidade de apoiar a Lira, né? Mas sabia que seria derrotado e votou contra Baleia Rossi. De toda forma, né, eu acho que é sempre bom a gente reforçar isso aqui. É um erro muito grande que o PT esteja se metendo nessa divergência, que é uma divergência entre eles, uma divergência da direita, né, jogando os nossos votos desde o primeiro turno na cesta de um golpista ultraliberal, né, e pior, chamando isso de defesa da democracia e de luta contra Bolsonaro, né? No último programa de 2020, a gente falou sobre esse assunto, como eu disse, e de lá para cá só piorou, né? Mais coisas aconteceram e só aumentou a certeza de que é uma bravata achar que a gente está numa tática razoável para derrotar Bolsonaro, né? Se aliando com esses adversários momentâneos dele. Por exemplo, um exemplo de situação que aconteceu do fim do ano para cá. A recente entrevista à Folha de São Paulo do candidato Baleia Rossi, né, quando ele afirmou explicitamente que não era momento para impeachment. Então, assim, com que cara fica o PT num bloco como esse? Né? Muito complicado. Claro que nesse momento teve uma resposta, né, um tweet da presidenta Gleisi, corretamente ela se manifestou, rebatendo essa declaração e afirmando que Baleia perderia votos no PT com essa declaração. Bom, certamente ele perderá votos, né? Alguns votos ele nunca teve e não terá, mas o correto mesmo seria alterar a posição coletiva do partido. Né? Diante de uma declaração como essa, de que o impeachment está fora de cogitação, o PT tinha que alterar a sua posição e não fazer ameaças com perdas de votos individuais, né? Mas, infelizmente, até hoje nada foi alterado, né? A posição da bancada na Câmara segue a mesma, o PCdoB tem a mesma posição que o PT, está no bloco e vai apoiar o Baleia Rossi, bem como o PSB, PDT, e o PSOL ainda não tem posição definida, né? Está rachado em uma polêmica pública também, onde 5 deputados estão defendendo candidatura própria e outros 5 estão defendendo o apoio à Baleia Rossi, né? Como tem 10 deputados, então eles estão empatados na bancada. Agora, o fato é que não tem nada tão ruim que não possa piorar, né? E aí, quando a gente olha para a situação no Senado, a coisa piora muito, né? Quando a gente vê a posição da bancada no Senado, que infelizmente, agora essa semana, decidiu por unanimidade, né? Os 6 senadores concordaram com o apoio ao candidato de Bolsonaro a presidente do Senado, que é Rodrigo Pacheco, do Democratas. É isso mesmo, é o candidato de Bolsonaro, né? Eu confesso a vocês que eu achei que essa foi uma decisão pedagógica da bancada. Pedagógica no seguinte sentido: quem estava acreditando na falácia de que uma tática anti-Bolsonaro estaria sendo construída pela nossa bancada, essa tese cai por terra com a decisão
da bancada do Senado, né? Essa decisão escancarou que isso não é verdade, né? Não tem tática anti-Bolsonaro, coisa nenhuma sendo construída no Congresso Nacional, né? Na verdade, não tem nada da, digamos assim, grande política que esteja norteando essas decisões, né? O que existe, de fato, são negociações miúdas sobre cargos, espaços na mesa, comissões, relatorias, pauta, enfim, toda uma burocracia congressual também, né? É por isso, inclusive, que na Câmara tinha gente defendendo deixar em aberto a possibilidade de apoio a Arthur Lira, né? Porque a partir dessa visão de que quem pode dar mais e que o que importa são os cargos, né? Se fosse chegando mais perto, se identificando que ele teria mais chances, haveria a possibilidade de se apoiar, caso ele negociasse melhor os cargos, as comissões e blá, blá, blá. Mas aí no Senado não teve pudor algum, né? Foi decidido o apoio ao Bolsonaro, isso sem falar nas reveladoras declarações que o líder, né, senador Rogério Carvalho, deu essa semana, quando falou que fazer discurso duro não adianta em nada na vida das pessoas, e sobre as propostas que a bancada vai pautar após a eleição da mesa, falou que Bolsonaro acena para os controlistas que estão no governo, dizendo que não vai aumentar os gastos, aí o Congresso aprova e ele capitaliza. Foi assim antes e vai ser assim agora, né? Ele deu essa declaração quando perguntado sobre a pauta que a gente vai defender, uma declaração curiosa em resposta a essa pergunta e de um grau de conformismo e de adaptação que impressiona até os mais calejados no enfrentamento à moderação. É realmente de uma sinceridade comovente que o líder Rogério Carvalho diga essas coisas publicamente, né? Então, em resumo, a gente começou o ano em uma situação muito difícil, nesse debate da eleição das mesas, né? Estamos numa posição muito rebaixada, né, de baixíssimo enfrentamento, num tom muito, muito abaixo do que deveria ser o nosso tom em 2021, para que o ano seja efetivamente de combate, né? A gente tem dito isso, Walter disse isso aí, a gente tem dito isso já desde o final do ano passado, né? E ainda dá tempo, estamos no início do ano, né, de transformar esse ano num ano de intenso combate, né? Como a gente já falou aqui outras vezes, temos que aproveitar que não é um ano eleitoral para dar um giro político e organizativo, né, elevar a nossa capacidade de fazer luta no PT. Mas não é isso, infelizmente, que está no horizonte de muita gente influente no nosso partido e também no conjunto da esquerda, né? E aí, como eu já relatei aqui para vocês, na institucionalidade, nesse primeiro enfrentamento que vai se colocar para a gente fazer, a nossa posição é muito frágil e de nenhum enfrentamento, né? A gente está na expectativa de ter, enfim, cargos, comissões, né? Expectativa, eu digo expectativa porque depois a gente vai ter que fazer um balanço do que efetivamente vai acontecer sobre este assunto, né, dos cargos. Mas na expectativa de ter isso, a gente está, de um lado, na Câmara, junto com os golpistas ultraliberais, e do outro, no Senado, junto com os aliados de Bolsonaro, também ultraliberais, né? E aí já são 2 anos de governo Bolsonaro, um deles inteiro com uma pandemia. 2021 está começando com o mundo inteiro se vacinando e no Brasil o caos que a gente está vendo, né? A gente tem mais de 50 pedidos de impeachment engavetados pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né? Luta social praticamente não existe, né? A gente não consegue fazer nem mobilização online, que dirá uma grande greve ou um grande ato, nada está acontecendo. E o pior, né? O auxílio emergencial foi cancelado e nada aconteceu, e os empregos estão indo para o ralo e nada está acontecendo, né? Ou seja, a vida da maioria do povo só piora. E aí, nesse cenário, a gente precisa urgentemente atuar para estimular, para potencializar a indignação e a organização da classe trabalhadora para lutar, para enfrentar essa situação e
especialmente e imediatamente para derrubar esse governo. E aí, nesse contexto, principalmente conectado com essa questão dos empregos, enfim, que a gente convidou hoje aqui o companheiro José Genuíno para participar do programa, né, do nosso primeiro programa do ano, para falar um pouco, enfim, se ele quiser comentar sobre os assuntos que a gente já tratou aqui, fique à vontade, mas também falar um pouco sobre a proposta que ele fez essa semana, né, que repercutiu bastante aí, diante da notícia da saída da Ford do Brasil. Boa noite, Genuíno, você está com a palavra. Boa noite, Natália, boa noite, Walter, boa noite aos amigos e amigas. Eu queria, em primeiro lugar, manifestar minha concordância com esse quadro de degradação política e social do país. É uma degradação nesse sentido de que há um desfiladeiro, há uma falta de compostura, há uma falta de cerimônia, não tem nem respeito à liturgia das instituições. Num quadro como esse, Natália, você colocou muito bem. O Congresso não podia estar em recesso. O Congresso tinha que ter se autoconvocado para acompanhar, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, a questão, por exemplo, da vacina. Quer dizer, o país está aí discutindo a vacina, o fim do auxílio emergencial, a questão do desemprego violento, eu vou tocar nessa questão lá fora, um governo ameaçando com medidas absurdas, autoritárias, e eu acho que nós temos que, nesse momento, a esquerda tem que firmar a posição. A primeira questão é a esquerda recuperar a sua dignidade política. Nós não compactuamos com isso. Esse desastre, esse descalabro é consequência do processo que vem em curso desde o golpe e que passou por eleições, passou por esse governo, e nós somos oposição radical a esta situação, aos responsáveis por esta situação. Nesse sentido, eu acho que esse é o principal fator de acumulação de força nesse momento. Então, por exemplo, marcar a posição no Senado é uma questão elementar, porque diante das duas candidaturas, não há nem argumentos como o da Câmara. Nós temos que chegar e dizer, olha, não temos nada com essas duas candidaturas e temos uma nossa, com seis senadores. Nós já fizemos isso no Congresso, quando o PT estava na primeira bancada com 5 deputados, porque 3 saíram do PT, por causa do colégio eleitoral. A mesma coisa na Câmara. E eu acho que essa situação de degradação social, de degradação política, exige uma posição firme da esquerda. E eu acho que o PT tem uma grande responsabilidade nisso. É problema de posição, de identidade, de dignidade política para ser uma referência. Porque essa degradação, essa desconstituição, esse desânimo que começa a mexer com as pessoas, da impotência, é preciso uma atitude. A primeira atitude nós é, olha, não estamos nessa, estamos na resistência, estamos na luta, e conclamar a luta, conclamar a resistência, conclamar a solidariedade às lutas populares, às bandeiras populares. Esse problema que nós estamos vivendo agora, a cada dia e cada semana, a agenda social mostra a gravidade do drama social, mostra a gravidade da crise social profunda. Quer dizer, hoje a grande disputa, a grande racha, a grande questão que divide a humanidade é os que têm muito e querem mais, e a maioria da população dos deserdados que não tem direito, desemprego, a morte, isso que está em curso. Então, é necessário, a esquerda tem um papel fundamental de ser uma referência, e o PT, pela sua história, pelos seus posicionamentos, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que eu queria compartilhar com as preocupações de vocês. Veja bem, no caso, este caso específico da Ford que explodiu. Já tinha fechado a Ford em São Bernardo, agora a proposta é fechar a de Taubaté, a da Bahia e a de Fortaleza, do Ceará, sendo que a que tem maior repercussão, que tem maior implicação social em número de empregos, é a da Bahia. Essa questão, na verdade, veja bem,
é a ponta do iceberg do modelo capitalista que vem se desenvolvendo ao longo da história do Brasil, inclusive quando nós governamos, nós não rompemos radicalmente com esse modelo. Veja bem, no caso as pessoas falam, há um processo amplo, há um processo profundo de desindustrialização do país. O que está por trás desse problema da desindustrialização? Não é custo Brasil, não é discutir se tem carga tributária ou não tem carga tributária, não é discutir a competitividade, é o modelo. Esse modelo que, em alguns momentos, ofereceu possibilidade de mudança, como na era do Getúlio e do Juscelino, que o peso da industrialização no PIB chegou a ser 16%, foi até 27% no período dos anos 70, né? Veja bem, esse foi um momento, mas aquele momento ali houve uma ruptura, houve um golpe, houve uma intervenção militar. Quer dizer, o modelo capitalista brasileiro de associação dependente e com a prioridade para as exportações é a negação de qualquer política industrial mais consistente. Veja bem, as duas iniciativas mais simbólicas, que foi a empresa de motores Gugel, o Jeep da Gugel, e da área da informática, o projeto Cobra de computadores, eles foram ridicularizados até como objeto de piada, tá certo? A Rainha da Sucata, toda a discussão, por quê? Porque isso coincidiu com um período que foi o auge do modelo neoliberal. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, no governo Collor, a desindustrialização do país chegou a 11% do PIB, quer dizer, a industrialização chegou a 11% do PIB, caiu de 27% para 11%. E no governo FHC, que foi o auge das reformas neoliberais, com as reformas econômicas, teve implicação decisiva na desindustrialização. Foi a abertura da economia, a financiarização radical e o processo de mudança na ordem econômica. Principalmente no que diz respeito à questão da industrialização, a mudança do conceito de empresa. Empresa nacional era qualquer empresa estrangeira instalada aqui, quando na Constituição de 88 definia que a empresa nacional é aquela de controle do capital de nacionais. Isso foi alterado na reforma econômica do Fernando Henrique Cardoso, além das reformas de privatização. Esse modelo a chamada desindustrialização do país é o reflexo do modelo do capitalismo dependente, associado, que prioriza as exportações. No caso, hoje, isso é muito claro com a questão da prioridade para os minérios e o agro e os produtos agropecuários. Inclusive, na nossa experiência de governo, a nossa principal política econômica foi na área de serviço, no caso, principalmente das empresas de construção, das empreiteiras, na área do petróleo, na área na área do desenvolvimento como decorrência da produção de navios, os portos, foi um processo de desenvolvimento na área da infraestrutura. Nós não tivemos uma política industrial organizada, consistente, com inovação tecnológica, com objetivos de alterar o padrão, porque o padrão da implantação da indústria automobilística no Brasil foi o padrão dos incentivos, subsídio, criar todas as facilidades para produzir aqui, principalmente parte dela para o mercado externo. Isso levou a uma fragilidade muito grande e as benesses concedidas às montadoras, inclusive que nós não enfrentamos essa questão corretamente quando governamos o país, através de uma política industrial autônoma, soberana, com um projeto de desenvolvimento nacional, um projeto mais articulado estruturalmente, nós tivemos agora esse fato extremamente complicado. O ano passado em 2019 foi o caso da Ford em São Bernardo. E agora vem o caso das 3 empresas do Vale do Paraíba, em São Paulo, Bahia, né?
e no caso do Ceará. No caso da Bahia, é bom lembrar para as pessoas que a Ford foi para a Bahia depois do que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando o PT governava o Estado com o Olívio Dutra. E houve uma disputa política nacional, houve um ataque frontal ao governo petista, porque eles queriam exageradamente incentivos, subsídios. O governo teve uma política, uma postura autônoma, e eles foram para a Bahia numa espécie de grande articulação nacional. A Bahia era governada pelo PFL, o ACM era presidente do Senado Federal, eu me lembro como é que foi aquela onda. Inclusive, se votou no parlamento um projeto de resolução apoiando o governo da Bahia em relação aos benefícios, aos incentivos para a instalação da Ford na Bahia. E veja bem o que está acontecendo com essa montadora agora. Exatamente a parte central e principal é a da Bahia, que tem maior implicação no polo industrial de Aratu e no número de empregos diretos e indiretos. Esta situação, no meu modo de entender, coloca um desafio muito grande para os trabalhadores, para a esquerda, particularmente para o PT, que a gente não pode partir da ideia de que tem que ter uma solução de mercado, que o mercado vai buscar uma maneira de solucionar. Se a prioridade nossa é a defesa do emprego, a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, das suas famílias, e que nós, inclusive, temos que fazer uma avaliação de que muitos benefícios e incentivos fiscais deviam ter tido uma amarração em contrapartida social muito clara. Para nós, essa questão é central. E eu acho que o movimento sindical devia tomar uma postura mais ofensiva em relação a que não dá para deixar barato, não dá para aceitar passivamente que a Ford saia do Brasil da maneira que está saindo. Ela negocia essa saída com outras empresas, ela garanta o mercado para os seus produtos, ela consiga negociar a venda das suas plantas e dos seus equipamentos, e a situação dos trabalhadores, a situação do país, o que recebeu de incentivos e subsídio, isso fica esquecido ou perdoado. Isso é inaceitável. Eu acho que nós temos que ter uma outra postura. Neste sentido, eu acho que a ideia que está sendo discutida no fórum sindical, no fórum das centrais sindicais, e eu sugiro, inclusive, que essa questão fosse discutida numa espécie de convocação do Congresso Nacional só para este assunto, já que ele está de recesso, mas também não dá para ficar esperando uma rotina, uma coisa normal para a partir de fevereiro. Essa questão está sendo decidida agora. É a passagem para a união do patrimônio da Ford, que seria o modelo de nacionalização da Ford como propriedade da União. Os seus bens, os seus ativos, os seus equipamentos viram propriedade da União. E aí a União vai discutir, a partir dessa questão, as soluções. Aí os trabalhadores têm que colocar como questão central a sua pauta, as suas reivindicações. Nós temos que discutir qual é o modelo de controle público do Estado. Nós temos que discutir qual é o parâmetro de negociação com outras empresas. Não pode ser a Ford negociando com outras montadoras, ou com chinesas, ou de outros países, uma solução. E não pode ser também, no caso dos nossos governadores, que são dois, o do Ceará e o da Bahia, mas principalmente o da Bahia, que é a situação mais emergencial, mais concreta, ficar buscando compradores para a Ford. Veja bem, a Ford, olha que situação, olha que é esse capitalismo. Os caras vêm para cá, 100 anos que a Ford está no Brasil, nos últimos 15 anos receberam em torno de 29 bilhões de incentivos, CMS, subsídio de Aba4. Eles saem do país por uma opção geopolítica de mercado, e ela é que vai negociar com outras empresas
qual é o padrão, qual é o nível de negociação. Isso é inaceitável. Por isso que a ideia de nacionalizar a Ford, quer dizer, passar o seu patrimônio como propriedade da União, a União é que tem que fazer isso aí, a União é que tem que discutir, a União é que tem que tomar essa decisão. Por isso que esse caminho é viável a partir de, por exemplo, se depender com esse governo aí, não vai, mas se um governo comprometido com os trabalhadores, com um decreto, ele transforma a Ford em propriedade da União. E o Congresso Nacional pode votar uma lei, porque é como lei federal, transformando a Ford em propriedade da União. E, a partir daí, os entes da União, principalmente o governo federal, vai assumir a responsabilidade de administrar a Ford. E aí, a questão central é a defesa dos empregos, a defesa dos trabalhadores da sua família, a defesa social, como questão central. Então, nesse momento que o país está vivendo essa crise profunda, isso só agrava o desemprego, a fome, o desespero das pessoas, sem auxílio emergencial, quer dizer, aonde esse desfiladeiro vai parar? Há um desfiladeiro, há uma rampa de crise violenta, destruindo vidas, famílias, pessoas. E eu acho que estava na hora da esquerda, particularmente o nosso partido, o PT, dizer um basta. Não compactuamos com isso, não queremos isso, não vamos aceitar isso, não, vamos resistir. E tem que organizar uma resistência coletiva. No âmbito do Congresso, eu acho que o caminho é um projeto de lei com essa característica, com esse conteúdo. E no plano da mobilização social, nós temos que fazer atos, greves, mobilizações nas instalações da Ford. Nós não podemos deixar que a solução de mercado, como os articulistas da mídia falam, do custo Brasil, da competitividade, domine uma discussão desse porte. Primeiro, que é uma questão social profunda, que é a defesa do emprego, a defesa dos direitos dos trabalhadores. E há uma outra questão importante, que é o modelo capitalista no Brasil. Quer dizer, a maneira como a Ford está sendo fechada e está sendo transferida revela que esse modelo dependente, associado, e que agora se agrava com o Brasil caminhando para ser uma espécie de plataforma de exportação de minérios e produtos agropecuários, produtos primários. Quer dizer, há uma situação de recolonização do Brasil a um patamar inaceitável. Então, nós deveríamos colocar essa questão da Ford como um elemento tático central. Como elemento tático, porque mobiliza, unifica todo o movimento sindical, unificar toda a oposição de esquerda, né, nesse projeto. E, ao mesmo tempo, coloca uma discussão que tem implicações estratégicas, que é o papel do Estado, a relação com esse modelo de desenvolvimento que predomina no país, o agravamento da situação econômica com a política do Guedes. Quer dizer, veja, isso não dá para deixar de colocar paralelamente o que os caras querem fazer com o Banco do Brasil, que querem fazer com a Caixa. É liquidação, pessoal, é leilão de liquidação total. E eu acho que somente a esquerda, o PT, pode dar um basta nisso, pode botar o pé na porta e dizer que não concorda com isso e resistir. Então, a palavra de ordem central para nós é a resistência. Agora, essa resistência tem que ter um objetivo. Por isso que, angustiado com essa situação, conversando com as pessoas, eu pensei nessa ideia. Nós temos que ter uma bandeira para orientar a resistência, para mobilizar. Os trabalhadores, diante do fechamento de uma fábrica, como é que vão ficar? Como é que vão resistir? Como é que vão mobilizar? Como é que vão fazer a greve? Tem que ter um objetivo. E a nacionalização da Ford é um objetivo, inclusive, viável. E é bom a gente lembrar que, no auge da crise de 2008,
Os governos capitalistas do Império Americano fizeram isso com a GM. Vocês estão lembrados? Fizeram isso com a GM. Quer dizer, não é no modelo de nacionalização que nós estamos defendendo, mas fizeram isso para garantir a GM, para garantir os empregos, ao modo deles. Nós não podemos, portanto, aceitar que o mercado decida de maneira como eles querem, numa negociação entre os capitalistas, o que fazer com as fábricas, quer dizer, isso a gente devia resistir. E eu acho que para organizar essa resistência é fundamental essa bandeira da nacionalização da Ford. Eu defendo essa nacionalização para que o primeiro passo é nacionalizar, transformar os seus bens, os seus ativos, os seus equipamentos em propriedade da União. A partir daí, o Estado passa a administrar, passa a gerir. O Estado passa, inclusive, a negociar alternativas e soluções, se é um grupo nacional, se é um grupo estrangeiro e tal. E aí, qual é a questão inegociável? O direito ao emprego para os trabalhadores. Veja bem o que aconteceu na Ford. O drama da Ford de São Bernardo, pessoal, eu estava lá trabalhando na CNM, foi um drama barra pesada. Um drama que chegou ao nível... Eu vi a assembleia na Ford, eu participei de reuniões que havia uma situação de desespero social e psicológico dos trabalhadores. Então, eu acho que numa situação de desespero, nós temos que ser a esperança, nós temos que ser o rumo, nós temos que ser a resistência, nós temos que ser a alternativa. Agora, por isso que eu acho que essa bandeira ela tem capacidade de unificar, ela é possível, tanto ela é uma pressão contra o governo do capitão não pode lavar as mãos e dizer não é comigo, e fazer uma declaração de que não é com ele, que eles queriam subsídio e ponto. Ele tem instrumento para tomar uma decisão. E nós temos o Congresso Nacional que pode votar, pode aprovar um projeto de lei, inclusive no quadro da situação de calamidade que o Supremo, através da decisão do ministro Lewandowski, prorrogou, pode tranquilamente decidir uma questão como essa. Até porque envolve uma questão social, que é o emprego. E é o desespero das famílias, que pode se tornar uma questão muito grave, tanto diretamente como indiretamente. Portanto, eu acho que esse ponto é uma questão imediata, mas ela tem repercussões gerais, tem repercussões estratégicas no questionamento desse modelo de desenvolvimento econômico capitalista no Brasil. Esse modelo monopolista, dependente, financiarizado, esse modelo associado, esse modelo que está caminhando para... Inclusive, pode caminhar para fechar outras montadoras, porque o Brasil vai virar... Para eles, o Brasil é estratégico por causa dos minérios e por causa do agronegócio, dos produtos agropecuários. Então, nós vamos virar um país de exportar produtos primários. Quer dizer, é uma precarização num nível absurdo. Então, nesse sentido, é que eu defendo esse encaminhamento, agradeço o espaço para colocar essa questão no debate, porque a situação que nós estamos vivendo, nós temos que ter bandeiras concretas que trate da vida do povo, como auxílio emergencial, como a questão da vacina, como a questão do emprego, como a questão da fome, como a questão do fora Bolsonaro, como a questão dos direitos políticos do Lula, como a questão que está colocada como coisa imediata contra a violência, em defesa dos direitos das mulheres. Está aí a campanha em defesa dos direitos das mulheres, a campanha contra o racismo, a violência nas periferias do Brasil. Então, nós temos que colocar essas bandeiras dentro de um projeto alternativo, dentro de um projeto de país com um corte democrático, popular, e nós temos que mostrar que essa crise está revelando o capitalismo nas suas entranhas, está revelando o modelo capitalista. E nós temos que indicar, nós, petistas,
nós temos que dar nome correto. Há uma crise profunda do sistema capitalista. E essa crise indica a necessidade da gente mostrar uma alternativa, da gente discutir o modelo de país, o modelo de sociedade, o modelo para a humanidade que nós defendemos, que é o socialismo. Nós temos que ser muito... A situação existe que a gente seja radical. Radical significa ir na raiz, ter nitidez de posição, nitidez de proposta, nitidez programática, porque diante do desespero, diante da angústia, diante da desesperança, ou nós nos constituímos nessa esperança, nesse polo, ou então ficar se perdendo nessas discussões que hoje dominam, no caso, as mesas das câmaras e do Senado. Quer dizer, a gente acaba se misturando nesse pacto da mediocridade, do descalabro, da destruição geral do país. E essa destruição coloca a vida das pessoas em risco. São vidas que estão em risco. É comida, é vida, é saúde, é vacina, é emprego. Quer dizer, nós não podemos ter medo dessa radicalização social. E a questão social tende a se aprofundar e radicalizar. E eu acho que, nesse sentido, o PT tinha que, ao atuar na Câmara e no Senado, ele tinha que sinalizar esta pauta. Quer dizer, o Congresso devia estar funcionando para votar o quê? Não é para discutir quem vai presidir a Câmara, é para discutir auxílio emergencial, é para discutir agora a nacionalização da Ford. É isso que significa o diálogo com a população, o diálogo com as pessoas que estão, vamos dizer assim, são tratadas como coisas, como objeto desse modelo perverso. Portanto, eu acho que a ideia que está sendo encaminhada, e aí, para terminar, eu sei que está sendo discutido no Fórum Sindical essa proposta, vai ter, inclusive, uma reunião amanhã, e vai discutir essa questão no Fórum Sindical. Há uma articulação para que as lideranças na Câmara e no Senado, tanto do PT como dos partidos de esquerda, discutam essa questão de como se tratar no Congresso Nacional. Quer dizer, o Congresso Nacional não pode lavar as mãos diante dessa crise da saída da Ford. Ele pode fazer. Nós temos que mostrar. Através da Constituição, do regimento interno, nós podemos ter uma alternativa. E essa alternativa de nacionalização é viável legalmente. O problema é construir um movimento político. E aí faz a relação do movimento sindical, do fórum sindical, da mobilização, das mobilizações que vão ser programadas na Bahia, no Ceará, aqui no Vale do Paraíba, com essa articulação institucional. Eu acho que essa é uma oportunidade da gente conduzir esta bandeira com esse cuidado, né? Com esse cuidado de um pé na luta social, um pé na luta institucional. Por isso que eu acho importante essa bandeira da nacionalização da Ford. Eu acho que também para nós, do PT, é uma atitude que nós estamos revelando com ela, que a discussão da nossa relação com a indústria automobilística, inclusive quando governamos o país, tinha que ter sido de outro tipo. E vamos perguntar, por que vocês não fizeram isso? Eu acho que nós devíamos ter tido mais clareza na contrapartida social quando garantimos benefícios, garantimos incentivos, tinha que ter contrapartida social amarrada, concreta, no ponto. Acho que nós temos que fazer esse debate de maneira muito franca, como mobilização dos trabalhadores, porque a questão do emprego mobiliza. Eu acho que, junto com a questão da vacina, do auxílio emergencial, a questão do emprego, com esta bandeira. Quer dizer, nós queremos a nacionalização da Ford para garantir a sua existência, o seu funcionamento, que é a maneira de garantir os empregos para milhares de trabalhadores e suas famílias. Essa é a minha contribuição aqui para esse nosso espaço de discussão e de debate. Obrigada, Genuíno. Muito bom. Tem vários comentários aqui interessantes no chat aqui do Facebook, né, os comentários aqui do vídeo, concordando, né, colocando várias questões importantes aí sobre
essa proposta da nacionalização da Ford. Então, um debate bem interessante que a gente deve prosseguir aí nas próximas semanas. Walter, não sei se você quer comentar alguma coisa ou se a gente já se encaminha para... Pode falar. Eu só, na verdade, deixar aqui um convite, talvez, para uma próxima edição do Antivírus, porque não, o horário nosso está estourado e a fala do Genuíno foi muito boa, cobriu aquilo que a gente pediu a ele que falasse. Talvez ficar aqui o convite para, em alguma próxima edição, o Genuíno voltar para tratar de um assunto que também, não por acaso, está pegando fogo, que é o tema das polícias militares. Quer dizer, não por acaso, neste contexto de degradação da vida social, de uma crise brutal vindo, o governo federal quer centralizar nas suas mãos e quer dar mais autonomia frente aos governadores para uma corporação que já tem autonomia demais frente aos governadores eleitos, né? Mas eu não vou... Várias pessoas perguntaram sobre isso, mas eu acho que a gente não devia abrir, porque isso significa mais 10 minutos, pelo menos, ou mais. Então, fica aí, acho que melhor, Natália, a gente, numa próxima edição, convidar o Genuíno de novo, na semana que vem ou na outra, para a gente tratar desse assunto. Agradecer ao Genuíno pela colaboração aqui no primeiro Antivírus de 2021. Nós estamos com 105 pessoas assistindo online nesse momento, é um número bem legal. E é isso, devolvo a palavra para a Natália, não sei se o Genuíno ainda vai falar alguma coisa. Eu quero só dizer que topo participar dessa discussão. Eu estou tentando entender, estou lendo, estou acompanhando essa questão e eu topo participar desse antivírus sobre a questão das PMs. Ótimo, vamos fazer. A gente pode fazer quando, enfim, talvez o PL aí que foi apresentado, né, deve entrar em discussão, enfim, ou ter movimentações em breve. Então, obrigada, né? Obrigada, Genuíno, por ter participado aqui do nosso programa. Foi muito bom. Acho que a gente conseguiu aí dar conta do que a gente estava querendo aí para essa estreia do ano, né? Queria só lembrar, antes de encerrar, que a gente está num momento de fazer, em todo o mês de janeiro, né? A gente faz a Jornada Nacional de Formação da Articulação de Esquerda. Esse ano a gente fez vários cursos via Escola Latino-Americana de História e Política, né? Então, está acontecendo aí vários cursos que estão cumprindo esse papel aí de curso de formação política para petistas, né? Mas também para, enfim, simpatizantes. Essa semana está tendo o curso de História e Desafios do PT, todas as noites, já aconteceram 3 aulas, agora deve estar começando a 4ª aula. No final de semana, agora, a gente vai ter o curso Desigualdade e Diversidade na Luta pelo Socialismo, então, final de semana inteiro, para quem quiser fazer esse curso. E nas próximas semanas, a gente vai ter também alguns cursos, né? Vamos ter História da Luta pelo Socialismo, em 2 horários diferentes, todas as noites, e também no final de semana de 30 e 31 de janeiro, né? Nas noites da semana que vem, e no final de semana de 30 e 31. Vamos ter também mais 2 horários de História e Desafios do PT, né, no final de semana de 23 e 24 de janeiro e na semana de 25 a 29, nesse caso manhã e tarde. E também vamos ter outros 2 horários do curso Diversidade e Desigualdade na Luta pelo Socialismo, né? Além desse final de semana agora, vamos ter manhã e tarde na semana de 18 a 22 de janeiro, e também nas noites, na semana de 25 a 29 de janeiro, né? Então, tem uma diversidade grande, enfim, de carga horária, né? Os mesmos temas com cargas horárias distintas, em horários distintos, para quem puder, quiser, né, ter a chance de adequar a sua rotina, e a programação detalhada dos cursos está no site da ELAP. Então, fica a dica aí para quem ainda quiser se inscrever, dá tempo de participar, né? Vão ser 20 dias de cursos, todos os dias, né? Acontecendo esses 3 cursos pela ELAP, começou dia 11, vai até dia 31 de janeiro. Então, fica o convite para o curso e para a matrícula nos cursos que vão acontecer nas próximas 2 semanas. É isso. Boa noite, Walter. Boa noite, Genuíno. Até a próxima quinta. Tchau. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Natália. Boa noite a todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.